Isso que vocês estão vendo é um buraco negro estelar, que surge no final da vida de uma estrela massiva. E isso é um buraco negro supermassivo, que contém milhões de vezes a massa do Sol e geralmente eles habitam no centro de galáxias. Esses dois tamanhos de buracos negros são basicamente todos os que você vai encontrar pelo universo. Ou eles têm a massa de uma estrela massiva, ou eles têm milhões de vezes a massa de uma estrela massiva. Mas isso não parece meio drástico para vocês? Eu quero dizer, não deveriam existir buracos negros entre esses dois tamanhos? É meio 8 ou 80, né? Bem-vindos ao mistério dos buracos negros desaparecidos. Só antes de continuar, eu gostaria de lembrar que tudo que nós vamos falar nesse vídeo é fruto do trabalho em conjunto de diversas áreas da ciência e tecnologia. Estudar buracos negros requer conhecimentos em áreas diferentes como física, programação e até mesmo data science. E eu digo isso porque esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é o lugar perfeito na internet brasileira para aprender novas habilidades para aumentar a sua área de atuação. Essa é uma das melhores maneiras de enfrentar os desafios do mundo moderno. Se tornar um profissional em T, sendo especialista em algo, mas tendo várias habilidades diferentes ao seu dispor. Na Alura você pode aprender desde design até programação, edição de vídeos, data science e até mesmo design e gestão de projetos. Não importa se você quer um upgrade na sua carreira ou apenas mais conhecimento na sua vida, a Alura é o lugar perfeito para isso porque todos esses cursos ficam liberados com apenas uma assinatura. E essa assinatura tem um desconto especial para vocês inscritos no Ciência Todo Dia. Então cliquem no link da descrição e contribuam com o crescimento intelectual de vocês. Agora de volta ao mistério, eu acho que eu devo a vocês uma breve revisão de buracos negros. Buracos negros são o produto final da morte de estrelas massivas com algumas dezenas de massas solares. Uma estrela é um delicado balanço entre a pressão interna, que tenta fazer a estrela expandir, e a gravidade, que tenta fazer a estrela contrair. Quando uma dessas estrelas chega no final da sua vida, ela queima todo o seu combustível. E com isso não existe mais pressão interna para contrabalancear a gravidade. E aí ela colapsa. Esse colapso é tão rápido e tão violento que a supernova resultante não é nem o efeito mais impressionante. Na verdade, a massa que sobra da supernova e é comprimida em um único ponto no espaço-tempo é o que nos chama a atenção. Esse ponto é muito menor do que o raio de Schwarzschild, e é aqui que é criado um buraco negro estelar. Mas esses buracos negros não podem ser criados por qualquer estrela. As estrelas que criam essas joias universais são as estrelas de população 1 e 2. A população 1 é formada pelas estrelas mais novas e ricas em metais. O nosso Sol é um grande exemplar dessa população, embora ele não tenha massa suficiente para virar um buraco negro, infelizmente. Essas estrelas podem ser massivas e bastante luminosas, mas o interessante é que parte da massa delas é perdida durante a vida dela. Isso tem uma relação direta com a alta metalicidade dessas estrelas. Quanto mais metais elas possuem, mais massa elas perdem via ventos estelares. E vale aqui o lembrete de que, para astrônomos, tudo que não é hidrogênio e hélio é um metal. E quando elas chegam no final da vida delas, elas já não têm tanta massa como elas tinham quando nasceram. E a outra população é a população 2, que representa as estrelas com baixa metalicidade. Essas estrelas em geral são mais velhas e ficam mais para o centro da galáxia. E elas até podem ser mais massivas do que as estrelas de população 1. Os buracos negros estelares estão associados com a morte de estrelas dessas duas populações. Esses buracos negros chegam até massas por volta de 5 massas solares até umas 50 ou 60 massas solares. Isso depende muito da estrela que morreu. Buracos negros estelares de geração 1 seriam esses criados por morte de estrelas, enquanto os de geração 2 seriam os que se originaram de dois buracos negros estelares se fundindo. Esses buracos negros estelares já foram observados algumas vezes, em especial em 2015, quando o time do Observatório de Ondas Gravitacionais LIGO detectou pela primeira vez ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais foram criadas quando dois buracos negros estelares se fundiram e viraram um buraco negro estelar um pouco mais massivo. Desde então, o LIGO já detectou diversas vezes esses buracos negros estelares se fundindo entre si, ou com uma estrela de nêutrons, ou até mesmo buracos negros estelares que se originaram da fusão de duas estrelas de nêutrons. Mas eles não são uma novidade. Eles já foram observados desde a década de 70 através de observações em raio-x de buracos negros estelares se alimentando de alguma estrela azarada. Bastante azarado. Então nós temos certeza de que eles existem. Nós temos inúmeras evidências de que esses objetos estão por aí vagando pelas galáxias e até mesmo pelo universo. Inclusive, eu não quero assustar ninguém, mas há uma estimativa de que existem entre milhões e bilhões de buracos negros estelares em uma só galáxia. A Via Láctea é uma galáxia. Podem existir entre milhões e bilhões de buracos negros estelares aqui. Só pensem nisso. Para você ter uma ideia, esses buracos negros seriam tão pequenos que eles teriam o tamanho de uma cidade pequena ou até mesmo de uma rua. Tão pequenos
e ainda assim tão perigosos. Mas já que nós estamos falando de um extremo onde buracos negros tão pequenos existem, nós vamos agora para o outro extremo, onde residem os buracos negros que podem chegar a tamanhos muito maiores do que o sistema solar. Esses seriam os buracos negros supermassivos, que podem ter de milhares até bilhões de massas solares, com o tamanho variando entre próximos da órbita de Mercúrio até milhares de vezes o tamanho do sistema solar. Um exemplar famoso desse grupo de buracos negros supermassivos é o M87 Estrela, que foi o primeiro buraco negro a ser fotografado na história com suas humildes 7 bilhões de massas solares e um tamanho nada modesto bem maior do que o nosso sistema solar. Ele habita o centro da galáxia elíptica M87, assim como é esperado. Todas as galáxias elípticas espirais com um tamanho razoável devem ter um buraco negro habitando seu centro. Inclusive a própria Via Láctea, a nossa querida e amada galáxia, abriga o Sagitário A Estrela, um buraco negro supermassivo com 4 milhões de massas solares que está bem no centro dela. Mas agora vocês devem estar se perguntando: mas Pedro, como é que esses buracos negros supermassivos nasceram? É importante destacar aqui que apesar do tamanho desses objetos, eles são muito pequenos para afetar a galáxia inteira gravitacionalmente. Eles são milhões de vezes menores do que a galáxia e o campo gravitacional deles, apesar de fortes o suficiente ao redor, não é capaz de afetar toda a galáxia. Então, caso sua preocupação seja de que toda a galáxia vai ser sugada para dentro do buraco negro no centro dela, podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer. Eu prometo. Mas é no mínimo curioso que justamente nos centros das galáxias que é esperado encontrar esses buracos negros supermassivos. Então isso levanta outra pergunta: como é que eles chegaram lá? Aqui nós já temos duas perguntas muito importantes: como eles nasceram e como eles chegaram no centro das galáxias. Diferente dos buracos negros estelares, que nós sabemos exatamente como nasceram e como chegaram onde estão, nós não temos essas informações sobre buracos negros supermassivos. Só que se você tiver prestado bastante atenção até aqui, o que eu confio em vocês para terem prestado, vocês devem ter percebido que eu falei de buracos negros de até 60 massas solares e de buracos negros a partir de alguns milhares de massas solares. E os buracos negros que estão entre esses dois? Faz sentido esperar que os buracos negros que estão no meio forneceriam uma fonte de entender como os buracos negros supermassivos chegaram onde eles estão. Esses buracos negros do meio, que têm massa intermediária, digamos assim, levariam o nome de buracos negros intermediários. Mas aí entra o grande mistério. Enquanto nós temos várias evidências e até ondas gravitacionais dos buracos negros estelares e dos supermassivos, nós temos até uma foto, os buracos negros intermediários não possuem nenhuma observação direta. Ou seja, nós não sabemos onde eles estão, nem onde eles foram parar, e nem mesmo se eles existem. Ok, mas peraí, Pedro, peraí. Então você está me dizendo que tem buracos negros com centenas até milhares de massas solares e nós não fazemos ideia de onde eles estão. É mais ou menos isso. E eles são uma peça importantíssima na física de buracos negros e na história desses objetos. Um pensamento natural que pode nos ocorrer é o seguinte: provavelmente eles foram buracos negros estelares que se alimentaram, viraram intermediários e hoje cresceram e chegaram ao tamanho dos supermassivos. Só que o interessante é que observações de buracos negros supermassivos de quando o universo era novo nos mostra que um buraco negro estelar simplesmente não teria tempo suficiente para crescer e chegar a ser um supermassivo. Ou seja, é necessário explicar esses buracos negros supermassivos de alguma outra forma. E é aí que é necessário a peça que os intermediários trazem. É claro que surgem algumas hipóteses para explicar a origem desses intermediários e explicar o porquê de ainda não conseguirmos observá-los. Vamos voltar às nossas duas populações de estrelas. Essas duas populações são as estrelas que nós vemos hoje, tanto as de alta metalicidade quanto de baixa metalicidade. Mas é de se esperar que exista, ou que tenha existido, uma terceira população, chamada de população 3. A população 3 seriam estrelas que só possuíam hidrogênio e hélio durante o seu nascimento, ou seja, zero metalicidade. E isso é esperado. Afinal, você já deve ter ouvido, inclusive aqui no Ciência Todo Dia, sobre nós sermos poeira de estrelas, porque estrelas criam os elementos que nós vemos por aí e que nos formam. Quando o universo ainda era um bebê, não existiam tantos elementos, e é esperado que as primeiras estrelas fossem compostas apenas de hidrogênio e hélio. Essas estrelas de população 3 poderiam chegar a tamanhos simplesmente absurdos, muito maiores do que as estrelas de população 1 e 2 jamais chegariam. E por serem tão massivas, elas teriam uma vida muito curta. O interessante dessas estrelas de população 3 é que, assim como os buracos negros intermediários, elas nunca foram observadas. E é muito provável que seja por causa da vida curta delas. Inclusive, a própria falta de observação delas é um dos indícios de que elas eram tão massivas, mas
tão massivas que elas morreram muito rapidamente. E muito provavelmente você já deve estar ligando os pontos que essas estrelas de população 3 podem estar de alguma forma relacionadas com os buracos negros intermediários. E parabéns, é por aí mesmo. Essas estrelas, quando morreram, podem ter dado origem a esses objetos. Só que essa é uma das hipóteses de origem desses buracos negros intermediários. Eles são buracos negros que se originaram da morte de estrelas de população 3, ou seja, as primeiras estrelas do universo. A ideia aqui é que eles tenham se fundido uns com os outros até chegar nesses buracos negros supermassivos que nós conhecemos hoje. E honestamente isso é esperado, visto que o ambiente que essas primeiras estrelas nasceram eram numerosos em quantidades de estrelas que ou virariam buracos negros intermediários ou serviriam como alimento para esses buracos negros. E isso já explicaria duas coisas. O porquê de nós não vermos estrelas de população 3, afinal elas viraram buracos negros intermediários, e por que esses buracos negros supermassivos existem hoje? Porque eles seriam o resultado de diversas fusões entre outros buracos negros menores. Como eles se fundiram uns com os outros até chegar em buracos negros supermassivos, é esperado que nós não observamos eles também. Afinal, parte deles se tornaram parte desses buracos negros supermassivos que nós observamos hoje em dia. Mas isso tudo que eu falei é uma hipótese. Ainda faltam observações que comprovem a ideia e nós não temos observações nem de um nem de outro. Outra ideia da origem desses buracos negros intermediários seria de que eles foram buracos negros primordiais que nasceram de oscilações do espaço-tempo algumas horas após o Big Bang. Mas assim como a origem através de estrelas de população 3, ainda faltam observações e evidências mais concretas para saber qual é a origem deles e onde eles estão hoje em dia. Nos últimos anos, vários grupos de pesquisadores têm encontrado evidências bastante indiretas de que esses intermediários podem estar por aí. E isso seria um marco na física de buracos negros e encontrariam a chave final para explicar os buracos negros supermassivos. Mas Pedro, se os buracos negros supermassivos se originaram de fusões desses intermediários e de outros supermassivos, como é que eles foram parar no centro das galáxias? A resposta ainda é incerta, mas uma possível explicação é que eles provavelmente foram sendo meio que empurrados para o centro da galáxia através de efeitos gravitacionais das estrelas ao redor. Apesar de ser uma chave fundamental para entender melhor sobre esses objetos, os buracos negros intermediários ainda permanecem como o grande mistério da física de buracos negros. A mais pura verdade é que nós não sabemos nem se esses buracos negros intermediários existem ou, caso existam, para onde eles foram. E se esses buracos negros na verdade estiverem muito mais próximos do que a gente imagina e nós só não estamos vendo eles? Muito obrigado e até a próxima.